Oi, gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Com muita alegria, começando mais um Café com a Lu. E hoje, olha que delícia! Você vai aprender a fazer esse wrap saudável com apenas dois ingredientes, gente. Olha, já estou com água na boca aqui. Então, fica comigo que nós vamos aprender a fazer esse wrap e esse suco aqui maravilhoso que vai ajudar a regenerar, tratar uma das principais causas de desequilíbrio que eu tenho. Olha, peraí, deixa eu só colocar aqui. Gente, vamos chegando, né? Então, olha, você vai aprender a fazer esse wrap saudável e esse suco que vai tratar, regenerar, especialmente as células da mucosa gástrica. Gente, olha, o número de pessoas que sofrem com hipocloridria e que sequer têm o diagnóstico é muito grande. Então, olha, já vai identificando aí. Se você tem má digestão, sofre com gases, especialmente gases fétidos, tá? Gases fétidos, má digestão, aquela pessoa que tem cistite de repetição, infecções de repetição, pode estar ligado à hipocloridria. Doença de Hashimoto, sabia que uma das causas da doença de Hashimoto é a hipocloridria? Tá? Uma das principais causas de morte por infecção hospitalar. Olha, então, gente, o assunto hoje é muito importante porque a maioria das doenças podem ter como início a hipocloridria. E como que nós resolvemos isso? Aqui, olha, com algo chamado jejum funcional. Você já ouviu esse termo? Jejum funcional? Nem sempre fazer jejum é abster-se de alimentos. Não, nós podemos fazer um jejum funcional, onde nós incluímos, fazemos escolhas por alimentos naturais, alimentos vivos, alimentos frescos, alimentos que veio da natureza. É um tipo de jejum, sabia? Nós temos jejum intermitente, temos vários tipos, né? Mas esse que eu vou propor aqui é você fazer por 10 dias, por exemplo, uma escolha diferente. A partir do momento que você opta por um jejum, olha, eu vou falando e vai me dando água na boca, gente. Por um jejum como esse, você começa a tratar, regenerar células. E é isso que nós queremos. Por exemplo, eu recebo quase que diariamente pessoas que fizeram o teste do ácido clorídrico, por exemplo, para saber se você tem baixa produção de ácido clorídrico ou excesso. A grande maioria tem baixa produção e muitas vezes não sabe. E aí as pessoas falam, nossa, Lu, fiz o teste. Inclusive, se você quiser fazer o teste, depois você me peça aí, eu tenho salvo aqui no Instagram, no meu canal, no YouTube também, Nutrir com Gratidão. Você pode fazer o teste para saber se você também tem baixa produção, porque às vezes é aquela pessoa que está sempre com uma infecção de repetição, com cistite, por exemplo, que é algo que eu recebo com muita frequência aqui na loja, e não tem o diagnóstico, não sabe que a causa está lá na baixa produção de ácido, né? E aí, como eu recebo? As pessoas que vão fazendo o teste, e aí traz para mim, Lu, e agora? Estou com hipocloridria, realmente o teste confirmou. O que eu faço? Gente, então é isso que eu quero passar para vocês hoje. Além de fazer um de jejum como esse, funcional, nós temos outras estratégias, tá? Que eu quero passar aqui para vocês, né? Então, olha, falei um pouquinho já do que é esse jejum funcional e também, gente, olha, a hipocloridria é uma das principais causas das intolerâncias alimentares. Quem aí tem alguma intolerância alimentar? Ah, eu não posso com determinado alimento. Ah, se eu como feijão me dá gases. Ah, eu não posso com trigo nem pensar. Bom, isso realmente não é bom para ninguém, mas tem pessoas que passam muito mal, né? Então, será que não é o seu caso? Estufa, dá gases. Ah, eu como determinado alimento, me dá gases, já percebo. Então, vamos lá, gente. Às vezes é hipocloridria. Vamos tratar a causa, né? Fadiga adrenal. Gente, quantas pessoas têm fadiga adrenal, né?
excesso de produção de cortisol em algum momento. Na verdade, esse termo fadiga adrenal não existe, tá? É um termo que é usado, mas é uma baixa produção de cortisol. Pode ter como causa inicial lá a falta de ácido clorídrico, né? Asma. Quem aí sofre com asma? Vocês conhecem? Adultos que sofram com asma? Crianças pode ter uma outra causa, mas adultos têm uma forte ligação com falta de ácido clorídrico, tá? Isso os estudos mostram, né? Sabe aquela pessoa que quando viaja, volta com tudo? Pega virose, é salmonela, é tudo e mais um pouco. E por que outras não? Por que tem pessoas que viajam e não tem nenhum? Eu nunca tive virose, nunca tive nada. Viajei, viajo, nós nunca voltamos com nada. Não só eu, mas a minha família também. Então, quando volta com tudo e mais um pouco, virose, pode ser que a causa esteja lá, falta de ácido clorídrico. Olha, gente, como é importante ter essa informação, né? E a falta do ácido clorídrico é muito comum, muito presente, especialmente nos idosos, mas nos adultos começa a haver uma diminuição na produção a partir dos 30, 35 anos. Mas hoje nós temos crianças que também têm deficiência de ácido clorídrico, né? O sintoma geralmente é esse, azia, má digestão, mas também pode ser que não tenha sintomas, como esses que eu falei para você, e ainda assim tem baixa produção. Por isso que é importante fazer esse teste, tá? Tem outros testes, tem também exame clínico, fazer a pH-metria, mas aqui nós estamos dando instrução para quem quer fazer aí algo caseiro para depois confirmar realmente, tá? Então, lembra aquela propaganda antiga, né? Azia, má digestão, né? Tome o omeprazol. Quem não ouviu já essa propaganda, né? Só que, gente, nós precisamos, na verdade, não é bloquear a produção de ácido, até porque se a pessoa já tem falta, já tem baixa produção, como que você ainda vai bloquear, né? Nós precisamos, para produzir o nosso ácido clorídrico, que está aqui, olha, nas escolhas alimentares, nós precisamos do iodo. O iodo é fundamental, tá? Então, se você tem baixa produção, baixa ingestão, por exemplo, faz mais de 10 anos eu incluí na minha vida a clorela, que é rica em iodo, né? Mas se você tem iodo baixo, zinco baixo, vitamina B1, por isso que eu escolhi esse aqui, olha, para a gente repor as vitaminas, especialmente a B1, né, que nós temos nos alimentos verdes, nas frutas, no levedo de cerveja, né? Olha, algo simples que você pode incluir, né? E como que funciona? Por que a gente fica tão suscetível às infecções, por exemplo? Porque o ácido clorídrico, gente, funciona como uma barreira no nosso corpo. Uma barreira tanto para as bactérias que estão lá no intestino não subir, como as que estão no estômago também não descer e nem subir bactérias que nós não queremos. Então, por isso que está ali no meio, né, para proteger, para nos proteger, né? Olha, estudos mostram que de 8 a 10 vezes mais chance de ter uma infecção hospitalar quem tem baixa produção de ácido clorídrico, né? E aí, como eu falei, essa barreira que é formada ali pelo ácido é muito importante, porque vai indicar, inclusive, se você vai ser aquela pessoa que cada hora está com uma infecção, né? E para a gente ter uma ideia, olha, 7 bilhões de dólares são vendidos de antiácido nos Estados Unidos por ano. Gente, imagina, se você já produz pouco, como que você vai bloquear uma coisa que você produz pouco? Porque, infelizmente, a medicina às vezes não entende que, na verdade, está faltando ácido. Não tem excesso. E vocês vão entender mesmo por que tendo falta de ácido clorídrico, por que eu tenho azia, queimação? Por quê? Justamente, vocês vão entender, tá? E aí, os próprios prazóis da vida, né, já deixa você mais suscetível às viroses, à salmonela, a uma pneumonia, olha, né? Então, é uma doença sistêmica que começa onde? No estômago, né? E aumentando ainda mais
As intolerâncias alimentares. Quem aí, como eu já perguntei, quem aí tem alguma intolerância alimentar, né? Por quê? Porque aumenta a má absorção. Deixa eu só desligar aqui. Porque, gente, quando você faz uso desses prazóis, ou quando você tem baixa produção de ácido clorídrico, você não absorve o que tem que absorver. Então, começa a ter má absorção do zinco, do ferro. Olha aí, as pessoas desenvolvendo alterações na tireoide por deficiência de ferro. A gente sabe que uma das causas do hipotireoidismo é a deficiência de ferro, muitas vezes causada por um excesso de menstruação, mas uma outra causa pode ser uma má absorção. Então tá lá, não absorve ferro, não absorve cálcio, aí desenvolve uma osteoporose, não absorve o zinco. Sem o zinco também a gente não produz o ácido clorídrico, né? E aí vai gerando uma série de consequências, até chegando a um refluxo gastroesofágico, né? Doença do refluxo gastroesofágico. Aí, se a pessoa faz uso, por exemplo, do Tagamete, quem aí já fez uso de Tagamete, cimetidina, ranitidina, são bloqueadores da histamina, né? Porque tem dois tipos duas formas de você, da medicina, tratar. Ou ela dá um antihistamínico, ou ela dá um bloqueador de ácido, que são os prazóis da vida, né? Quando você faz uso desses bloqueadores de histamina, você também vai agravar ainda mais essa situação. Na presença ali dos prazóis, omeprazol, pantoprazol, você também não absorve ferro, não absorve zinco. Aí você fica com a ferritina baixa. A ferritina abaixo de 70, a tireoide não funciona. Olha, então, quer dizer, veja aí, um problema lá digestivo no estômago que já está causando uma alteração lá na sua tireoide, né? A ferritina, gente, tem que estar entre 70 e 150, nem muito alta, nem muito baixa, tá? Acima de 150 já indica o quê? Uma inflamação sistêmica, que aí a gente precisa identificar aonde que está, o que está gerando essa inflamação toda. Então, veja, gente, olha a importância da gente começar o dia com as escolhas corretas. Se você já começa o dia colocando pão, massas, né, farinhas, não importa, gente, se é com glúten, sem glúten, tá? Eu vendo aqui alimentos sem glúten, mas eu não fico orientando que a pessoa consuma alimentos sem glúten, farinhas, isso não é saudável, gente. A gente tem que começar o dia com alimentos da natureza, tá? É isso que eu defendo. E, olha, o que acontece quando a pessoa não tem ali a produção de ácido? Ela vai ter o quê? Proteínas mal digeridas. Então, ou seja, a pessoa já não produz ácido, aí ela come a proteína, come carne, come alimentos contendo proteína, ela não digere, come laticínios, né, que é uma das principais causas aí das intolerâncias alimentares, o glúten, as farinhas. Aí não digere lá no intestino, fica essas proteínas ali quebradas, mas não totalmente, assim, de uma forma que o nosso corpo reconheça. Aí passa essas macromoléculas para o sangue e vai atacar o seu órgão mais sensível. Digamos que o seu órgão mais sensível seja a tireoide. Você pode desenvolver uma tireoidite de Hashimoto, começando aonde? Lá no seu estômago, porque não digeriu, não tem o ácido clorídrico, chegou no intestino, não digeriu, passou para o sangue, aí as células da tireoide, por um mecanismo chamado mimetismo celular, começa a atacar a própria célula, ela não reconhece, né? Então, só que aonde começou tudo isso? Lá na digestão inicial, lá na falta do ácido clorídrico. E nós podemos resolver isso, né? E a pessoa fica ali tentando, às vezes, nossa, eu tenho tireoidite de Hashimoto, passa uma vida. E quem tem tireoidite de Hashimoto vai evoluir para um hipotireoidismo, por exemplo. Vai atacando as células da tireoide até que chega um ponto que já não evolui para o hipotireoidismo. E é isso que nós não queremos. Então, por isso, gente, que é muito importante ter profissionais que tenham esse olhar. Não adianta você ir num profissional que vê somente o órgão, né, que está afetado no momento. Não, a gente tem que começar lá na base, né?
E aí, olha, o que que acontece quando a gente tem a falta, né? Além dessas incompatibilidades alimentares, se a gente não tem o ácido clorídrico, então tudo vai pensando nas suas escolhas alimentares aí, se as suas escolhas estão contribuindo para você produzir o ácido clorídrico. Você começa o dia dando para o seu organismo fontes de iodo, de zinco, de vitamina B1, será? Aí, por quê? Sem o ácido clorídrico também, a gente não vai ter pepsinogênio, que é uma substância que vai ali se transformar, nós vamos precisar da pepsina, e sem pepsina não tem digestão de proteína. Então fica aquela pessoa que não digere bem as proteínas, né? Aí pode evoluir para uma gastrite atrófica, que é uma gastrite às vezes silenciosa, a pessoa não tem sintomas, tá? Mas não está produzindo ácido clorídrico. Para isso, gente, façam o teste, vocês vão ver como é que está a produção do ácido clorídrico de vocês. Olha, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês vão colocando aqui, tá? Que aí eu vou responder. E olha, gente, sem o ácido clorídrico, pode evoluir para uma fadiga adrenal pela falta de ácido clorídrico. Hoje, quantas pessoas têm fadiga adrenal, baixa produção de cortisol? E o problema está lá na base, né? Pancreatite, olha, pancreatite é algo muito sério, não é mesmo? Glaucoma, quem vai relacionar glaucoma com falta de ácido clorídrico? Alguém já teve essa? Conheço uma pessoa que teve glaucoma. Alguém chegou na causa do glaucoma como sendo uma possível falta de ácido clorídrico? Asma em adultos, como eu falei, né? Já em crianças pode ser realmente por parasitoses, pela falta de óxido nítrico, mas em adultos é muito comum. E a cistite de repetição. Olha, eu recebo aqui na loja constantemente pessoas com cistite de repetição, querendo olhar simplesmente ali para o aparelho urinário. Não, gente, vamos olhar mais acima, vamos ter um outro olhar. Como é que está a sua digestão? Mas o que tem a ver a digestão com a cistite de repetição? Tudo a ver, gente, tudo, tá? E aí, o que acontece também? Olha, vai evoluindo, a pessoa daí vai ter falta de ácido fólico, de vitamina B12, tudo pela falta do ácido clorídrico, né? Porque o ácido clorídrico vai produzir também o fator intrínseco, são nomes que não precisa guardar, tá? Mas o que você precisa entender? Que sem esse fator intrínseco, a gente não tem B12. Hoje nós temos uma carência quase que mundial de pessoas com falta de B12 baixa. E a falta da B12, gente, é uma das principais causas de demência, por exemplo, depressão. Quantas pessoas sendo diagnosticadas com depressão, com Alzheimer, demência, quando o problema inicial está lá na digestão? Alguém olha para isso? Será? Agora sim, cada vez mais nós temos profissionais que têm esse olhar integrativo, então está cada vez mais fácil você encontrar um profissional que tenha esse olhar. Mas eu estou trazendo aqui essa possibilidade para quem ainda não conhece, né? Eu tomei ácido clorídrico, mas não mudou nada na digestão. Usei também a betamina e nada muda. Minha digestão é lenta depois do almoço. O que fazer? Olha, é assim, por isso que, quem é a Carmen tá falando? Por isso, gente, que eu gosto de ir além. Eu não gosto somente de dar a receitinha ali, a prescrição do cloridrato de betaína como sendo a solução para tudo. Não, não é. Eu prefiro aqui, eu prefiro atuar antes, porque o nosso corpo, ele reconhece muito melhor. O nosso corpo, ele reconhece o que a natureza produz. As nossas células têm nanoantenas que captam imediatamente quando você utiliza algo que é da nossa natureza, né? Então, eu prefiro, tá? Então, o cloridrato de betaína é uma das estratégias, porém, não é a única, tá? Então, eu tentaria outras estratégias que eu vou até colocar aqui para vocês, tá?
mas não pode desistir, tem que continuar buscando. Olha, eu não vou entrar aqui nessa questão hoje, porque senão eu não conseguiria no tempo que eu tenho hoje disponível, tá? Mas nós sabemos o quanto o emocional também afeta, né? Se você está vivenciou uma situação que está difícil de você digerir aquela situação, por exemplo, você pode afetar sua digestão também com a falta de ácido clorídrico. E aí nós temos que atuar com estratégias que vão exatamente lá na questão emocional. Tá? Isso também já tive inúmeras respostas de pessoas que tiveram a melhora quando a gente incluiu algo que tratasse o emocional. Pode ser que seja a sua situação, tá? Aí não adianta, realmente, não adianta você ficar tomando cloridrato de betaína, não vai resolver, tá? Eu mostrei aqui para vocês, quem viu aquele caso de uma pessoa que desenvolveu uma alergia intensa nas mãos e nos pés, somente. Nas mãos e pés. E ela também, como você, já tinha tentado de tudo, alimentação, já tinha restringido tudo, estava aplicando, enfim, tudo que ela podia fazer, ela já tinha feito. Inclusive, quando ela me contou, você pensa em intoxicação, uma intoxicação aguda ou algo crônico que ela esteja tendo contato, enfim. Mas não, gente, a questão dela era estritamente ligada ao emocional. Ela viveu uma situação muito intensa, tá? Que afetou exatamente essas duas partes do corpo dela. E isso a nova medicina germânica explica, tá? Então, nem tudo é somente físico, nem tudo é somente emocional, né? Então, gente, aí vamos dizer, se tem falta de B12, precisa daí repor B12, precisa ser muitas vezes sublingual, aí precisa avaliar mesmo caso a caso qual a necessidade, né? E tudo isso levando, olha, a falta de escolhas aqui corretas, levando a uma desbiose intensa. Então, fica aquela pessoa que tem uma alteração ali em todo o seu sistema imunológico. Por quê? Porque a maior parte das nossas defesas estão no aparelho, no sistema digestivo nosso, né, no digestório. Agora, gente, por que uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, né? Por que uma pessoa pode ter azia se ela tem baixa produção de ácido clorídrico? Alguém já fez essa pergunta para um profissional que receitou um antiácido, por exemplo? Mas se eu tenho excesso de ácido, então por que a minha digestão não acontece? Então aí você já vê que tem algo que não faz sentido. Então a gente sempre tem que fazer perguntas, né? Então, por que a pessoa tem azia se ela tem falta de ácido? Justamente porque se o alimento está no estômago, ele não vai para o piloro, a válvula piloro não vai abrir se o pH não estiver ideal. Então, se a sua digestão não tem ali o ácido clorídrico, você não tem o pH ideal. Aí o piloro, que é a válvula que tem que abrir para o alimento continuar a sua digestão no intestino, não acontece. E aí o piloro não abre, o que acontece? Teria que estar ali num pH de 2,5 para o piloro abrir, para passar para a válvula. Aí o estômago que está ali com pH de 5, de 4, porque não tem o ácido clorídrico, o que vai acontecer? Vai voltar para o esôfago, tá? A válvula não abre. Aí faz esse refluxo para o esôfago. Mas por quê? Porque não tem o pH ideal para continuar. Então aí volta. Porém, o esôfago também ele tem um outro pH, né? Aí se você faz um refluxo que o pH tá 4, 5, 6, você começa a danificar ali as células do esôfago, tá? Então, começa aí, às vezes, ter a queimação ou não. Tem pessoas que têm esse refluxo e não têm a queimação, né? E aí, gente, o problema está instalado, veja só. Então, a falta, olha, do ácido clorídrico também pode ser por deficiência de iodo. Gente, tem muitas pessoas com deficiência de iodo e que não sabem, né?
Isso também a gente tem um teste que você pode fazer para avaliar. É uma das principais causas de alterações na tireoide, é a carência do iodo, né? E aí vai o quê? Forma gases, gases fétidos, você sofre com isso, né? Formação de gases e gerando o quê? A doença do refluxo gastroesofágico, né? Então, como eu falei, pode ou não ter esses sintomas de queimação, né? Aí nós temos também, que eu já falei, a gastrite atrófica, né, que é uma gastrite causada por acloridria, a falta do ácido clorídrico. Por quê? Porque as células do estômago, ela tem um turnover rápido, e tudo que tem um turnover rápido, assim como o intestino, vai envelhecer mais rápido. Por isso que começa a ter a deficiência do ácido clorídrico, até por um processo natural do envelhecimento, né? Agora imagina aí, se você tem um idoso na sua casa, um idoso que você acompanha, que já não tem o ácido clorídrico por conta da idade, por conta da alimentação que é oferecida para ele, e ainda ele toma uma bomba de omeprazol. Dificilmente um idoso sai de uma prescrição médica, seja o profissional que for, a especialidade que for, se ele não for da linha integrativa, tá? Na linha integrativa não vai ter essa prescrição de omeprazol, de inibidor da histamina, mas dificilmente um idoso sai de uma prescrição sem estar tomando um omeprazol também. Já é automático, né? Automático. Então imagina, gente, como fica a digestão desse tadinho, desse idoso, né, que está ali desenvolvendo demência, Alzheimer, e o problema está lá, gente, no estômago, que a gente corrige aqui, olha, né? Então, levando, olha, a hipocloridria pode predispor ao câncer, né? A esofagite de Barré, que é uma outra situação. Então, como que nós vamos tratar, gente? Como nós vamos tratar? A Jéssica tá aí. Estou aqui no Instagram, primeira vez, ao vivo. Ai, que bom, Jéssica, é porque você acompanha no YouTube, né? Que bom que deu certo, tá vendo? Então, gente, olha, como que nós vamos tratar essa questão, tá? Eu vou passar aqui a receitinha. Então, uma das estratégias seria o cloridrato de betaína, embora a colega falou que já fez uso, mas a gente precisa avaliar qual a dosagem que você também utilizou, tá? Porque a gente pode começar de 100 miligramas a 300, então a gente precisa avaliar como você vai se sentir, porque depende da quantidade que você produz, você vai precisar de 100 miligramas de betaína. Dependendo, pode ser que seja pouco, aí a gente vai aumentando até 300. Se você tomar a betaína, o cloridrato de betaína e tiver queimação, sentir queimação, pode ser que a dosagem esteja alta para você, tá? E se não resolver, pode ser que esteja baixa também. Então, eu não sei quem te indicou o cloridrato de betaína, em que concentração que te indicou, mas uma das coisas para você avaliar é isso, tá? Qual a dosagem que você está fazendo uso, tá? E claro, nós podemos associar a essa suplementação, né, a betaína, a pepsina, bromelina, mas tudo isso, gente, nós temos aqui, olha, na alimentação, tá? E sempre o cloridrato de betaína você vai tomar nas refeições, tá? Um pouquinho antes ou no meio da refeição, tá? É assim que a gente indica a betaína. E aí nós temos, olha, outras estratégias. Uma das que eu gosto e que traz um efeito muito bom, porque eu trabalho há mais de 10 anos com isso, é o aloe vera da Forever, tá? O aloe vera da Forever, ele trata toda essa mucosa, ele tem a nutrição que nós precisamos para que o corpo produza ácido clorídrico, tá? Então, o aloe vera a gente indica normalmente de 40 a 120 ml por dia. Normalmente com 40 ml já é o suficiente, mas tudo depende de cada caso, né, de como você está, tá? Gente, nós temos as tinturas para nos ajudar também, chá ou tintura do quê? Olha, espinheira santa vai ajudar na produção. Se você tem gastrite, se você tem hipocloridria, falta de ácido clorídrico, vai ajudar. A espinheira santa é maravilhosa. A carqueja, azedoária, olha, são ervas.
O gengibre, gente, inclua gengibre no seu dia a dia, rala gengibre na comida, faz o suco, coloca gengibre, faz o chá, né? E a alcachofra, tá? E a tintura também, olha, de carqueja, tá? Maravilhosa. Você pode incluir. São estratégias que eu tô passando aqui, simples, que você pode fazer uso. É claro que a gente tem muito mais estratégias, tá? Tô passando algumas aqui para vocês. E aí, o que que nós vamos fazer? Olha, esse suco aqui maravilhoso, olha, ele tem, eu já vou falar para vocês aqui os ingredientes, mas algo que também pode ajudar, gente, é o suco da batata crua, da batata doce, por exemplo, tá? Você faz ali, ou passa na centrífuga, ou rala, passa num paninho, 50 ml desse suco por dia, gente, pode operar milagres na sua digestão, tá? Pode tomar diariamente, pode tomar mais do que uma vez, tá? Maravilhoso, vai tratar de forma natural, trata inclusive gastrite, tá? E aí, olha, incluir no seu dia a dia o abacaxi, o limão na água, por quê? Porque o abacaxi tem a bromelina, nós precisamos dessa enzima para ajudar na produção do ácido clorídrico, na digestão, né? E como que nós vamos então fazer? Olha aqui, gente, que simples. Olha, eu começaria muito bem o meu dia com um wrap como esse, né? Com um café da manhã, um desjejum como esse. O que que nós temos aqui? Olha, você vai simplesmente bater no liquidificador o espinafre com ovos. E vai fazer, põe um pouquinho de sal, de preferência o sal integral. Olha, eu fiz um vídeo aí também falando da importância do sal integral no nosso dia a dia, especialmente para aquelas pessoas desvitalizadas, né? Você vai bater simplesmente uma porção de espinafre que você tem ali já, ele dado um susto só, ou ele refogadinho rapidamente, tá? É tudo coisa rápida, gente, é pá, buff, porque ninguém tem tempo para ficar, né, fazendo café elaborado. Tem ali uma sobrinha de espinafre, bate ali com 2 ovos, já faz, né? Ele tem que ficar assim, não pode ficar muito fininho, senão também você não consegue depois segurar, porque o wrap você tem que comer ele, segurar ele na mão e comer, tá? Aí fez ele tipo ali, mais grossinha, numa frigideira ali antiaderente, com um pouquinho de óleo de coco, ou somente se você já tem a frigideira antiaderente, faz. E aí, olha, o que que eu coloquei aqui? Gente, cenoura raladinha, uva passa, e para dar uma liga, eu utilizei uma ricotinha feita com o próprio... a gente faz muito assim, a bebida com a semente de girassol, de gergelim, que eu já mostrei para vocês aqui, sempre deixando de molho para acordar a semente. Nós queremos alimentos vivos, né? Então, é dessa forma que a gente usa. E aí, você faz esse recheio com essa ricotinha, tempera ali com limão, a cenoura, o azeite, põe uma uva passa se você gosta, ou você faz o recheio que você queira. Ah, quero fazer um recheio de frango desfiado. Pode fazer. Por que não começar no café da manhã, né? Ah, eu prefiro algo mais adocicado. Faz ali uma maçã com canela, também, uva passa, raladinha. Gente, vai ficar uma delícia, tá? Aí você não põe o salzinho no seu wrap, entendeu? É assim, gente, é simples, é rápido. Você aqui tem tudo que o corpo precisa para produzir o ácido clorídrico. A gente tem a B1, a gente tem o zinco, a gente tem o que nós precisamos para o nosso corpo começar a produzir aquilo que é natural, a produção é natural. Então, o que nós precisamos é dar condições para que o nosso corpo produza aquilo que ele já sabe fazer, né? E aí você faz esse recheio. E como que nós vamos fazer, gente? Esse suco aqui, olha, simplesmente utilizando, olha, a beterraba, sempre que possível, alimentos orgânicos, alimentos que têm mais energia vital, que têm mais nutrientes. O outro alimento, infelizmente, ele está pobre. Por isso que as pessoas estão com tantas carências. Mas olha, fazer um suco, você coloca maçã, beterraba e o repolho e umas folhinhas de hortelã, gente, você vai ter este verdadeiro suco maravilhoso para você produzir o seu
ácido clorídrico. Olha que delícia, gente! Que delícia! Então é isso. São coisas simples que nós vamos incluindo e nós chamamos isso de jejum funcional, gente. Jejum funcional, ou seja, você não vai abster-se dos alimentos, mas você vai incluir somente alimentos que a natureza nos oferece. Alimentos vivos, alimentos frescos, alimentos que a natureza produz e que está aqui, gente, para nós, né? Olha que maravilha. Eu vou até deixar aqui que eu já vou tomar. Gente, e aí, vocês gostaram das dicas, das estratégias de hoje, tá? Depois, quem quiser fazer o teste do ácido clorídrico, para você ver como está a sua produção. Às vezes você está buscando tratar aí uma situação e não sabe que a questão está lá, né? No início de tudo, no início da digestão, né? Faltando o que é ácido clorídrico. Pode revezar com suco verde? Pode, isso mesmo, gente, é só mais uma estratégia, né? São infinitas possibilidades para a gente começar o dia com aquilo que o nosso corpo reconhece. Pode usar beterraba? Pode, especialmente crua. Claro que você não vai usar uma beterraba inteira. Tem gente que tem medo, gente, da beterraba. Ai, a beterraba tem açúcar. Gente, por favor, a beterraba tem açúcar, mas ela tem tudo o que a natureza produziu ali junto. Ela ajuda na liberação de óxido nítrico, tá? Então, ela é fundamental para oxigenar os microcapilares. Ela vai ajudar, inclusive, o diabético, tá? Especialmente crua. Ó, a lá, Marta. Já vou anotar tudo para o meu café da manhã lá. Mais uma estratégia, Marta, tá vendo? É isso, gente. Então, não tenham medo de usar aquilo que a natureza oferece, aquilo que a natureza produz, né? Muitas vezes as pessoas têm medo de algo que a natureza oferece, mas, por exemplo, não tem medo de usar adoçante, não tem medo de usar um pão, um glúten, laticínios, isso aí ninguém fala. Açúcar, ninguém fala. Mas quando você fala de um alimento que a natureza produziu, mas eu posso usar? É claro, a gente não vai, ninguém vai comer beterraba o dia inteiro, todos os 30 dias, né, do mês. Não, a gente vai variando, né? Vai variando e vai incluindo aquilo que está na época. A melhor forma da gente não sobrecarregar o nosso corpo é você utilizar o que é a época, o que está na época, tá? É por isso, aí a gente vai fazendo esse rodízio. Um dos maiores problemas que a gente tem é a monotonia. As pessoas comem todos os dias a mesma coisa, não enjoa, né? Come todo dia ali o pão, o leite, o café e não enjoa. Aí quando você sugere algo diferente, as pessoas falam, nossa, mas você não enjoa? Gente, como que você vai enjoar de algo que uma diversidade como essa, né? Ah lá. Não tenham medo de usar nada do que a Lu indica. Quem que tá falando? É a Marta? A Maria Lourdes. Ô Lourdes, tô devendo uma resposta para você, mas eu não esqueci não, viu? É que não deu mesmo. Logo mais eu respondo, tá? Posso colocar um pouco de aveia no wrap? Faço exercício pela manhã, às vezes sinto falta de um pouco de carboidrato. Olha, a questão da aveia, gente, eu acho que eu vou fazer um outro café da manhã para a gente falar sobre a aveia. O que vocês acham? É porque tem essa questão, a aveia é saudável, não é saudável, devo colocar, não devo. A aveia, sim, eu acho que é algo que a gente tem que repensar aí. Eu vou deixar para uma próxima live, pode ser? Mas eu já diria para você, olha, se você tiver que usar aveia, eu não usaria aveia todos os dias, tá? Eu vou te dar outras estratégias, tá bom? Mas vamos deixar para uma próxima, porque agora meu tempo já deu aqui, gente. Mas eu prometo fazer algo onde eu vou responder, tá bom, Amanda? Pode ser? Gente, vocês gostaram? Depois façam e me conte o que vocês acharam, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima terça, se Deus quiser. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tá, vou fazer sim, viu, Amanda? Pode deixar. Vou fazer, tá bom? Beijo, até!